Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui eu vou falar sobre erros que levam à recaída em quem está já em processo de recuperação um pouco mais avançado, onde a pessoa já está assintomática, já está começando a se sentir bem, começando a se sentir otimizada, né? Então eu vou falar aqui com vocês de erros que essas pessoas cometem e que levam a recaídas, né, a setbacks devastadores, tá? Então, isso aqui é mais um mapeamento, tá? Para quem fica ali naquele momento de frustração, de falta de esperança, quando tem uma recaída, e situações que devem ser observadas e endereçadas quando isso ocorre, tá? Então vamos lá, gente. Primeiro eu vou falar aqui com vocês dois pontos aqui, né? Um que eu falo que é o seguinte: eu adoro trabalhar com público, né? Com um cliente que chega praticamente assim no fundo do poço, tá? O cliente que chega assim completamente disfuncional, tá? Que está já destruído mais para lá do que para cá. Por que eu falo isso? Esse cliente, ele é muito mais resignado, né? Ele não contesta, ele quase não contesta os direcionamentos terapêuticos, né? Ele adere a tudo que é proposto, né? Ele segue ali com maestria as orientações, porque ele já está resignado, ele já está ele já está disposto a fazer tudo o necessário para sair daquela tortura, daquele sofrimento, daquela debilidade a qual ele está, né? Eu brinco falando desse jeito, mas é um público que, assim, e eu falo para vocês, os clientes que eu recebo na consultoria disfuncionais, destruídos, são os que se recuperam mais rápido do que os que chegam aqui meio barro, meio tijolo. Porque o que chega meio barro e meio tijolo, que ainda está com uma certa funcionalidade, consegue trabalhar ainda, consegue manter um padrão de vida ok, apesar de estar sofrendo, esse cliente, ele não é tão resignado quanto aquele que está muito doente. Então ele continua com alguns erros, você passa as orientações, mas ele continua errando alguns pontos, ele pensa, isso aqui não vai fazer mal não, vez ou outra eu vou fazer isso aqui, beleza, vai continuar dessa forma, né? Então ele não adere com tanta dedicação às orientações. Então, normalmente, o que eu presencio aqui na minha consultoria é o pessoal que chega disfuncional ter um processo de recuperação, a maioria das vezes, mais rápido do que quem chega meio barro, meio tijolo. Esse é um ponto. Só que aí tem um problema também durante o processo de recuperação dessas pessoas que chegam disfuncionais. E é principalmente sobre isso que eu vou falar, que também ocorre também com quem chega meio barro, meio tijolo. O que eu estou comparando aqui para vocês é uma pessoa que chega disfuncional, assim, conseguindo desempenhar coisa de 10 a 15% da sua capacidade funcional, digamos assim. Então, até tarefas domésticas ficam complicadas para esse público aqui conseguir desempenhar, né? Já o outro público, meio barro, meio tijolo, que ainda consegue trabalhar, ainda consegue seguir alguns ritos sociais e tudo mais, eu diria que é um público que está funcionando aí em torno de 40% a 50% da sua capacidade. Só que, gente, esses dois públicos aqui, dependendo do tempo que eles já estão adoecidos, eles chegam a perder o parâmetro do que é você estar realmente saudável, otimizado, se sentindo bem. E durante o progresso do processo de recuperação, acabam cometendo erros que não seriam de todo mal, né? Mas erros que acabam trazendo recaída. Eu vou explicar para vocês sobre cada um deles. Inclusive, eu vou exemplificar o exemplo que aconteceu com um cliente meu há poucos meses, que graças a Deus já está em processo de plena recuperação novamente. Então vamos lá, gente. Quando nós estamos em processo de recuperação de fadiga adrenal, o que acontece primeiro? A gente ajusta toda a base, né, de vitaminas, minerais, hormônios, faz o ajuste do eixo HPA, ou seja, ajusta ali toda a gastato hormonal, né, pregnenolona, DHA, progesterona, aumenta a biodisponibilidade de cortisol com os adaptógenos, né, faz a modulação de acordo com o necessário com os adaptógenos, né, aí faz a modulação dos marcadores inflamatórios, né, combate a inflamação crônica de baixo grau, oxidação, mitocôndrias, enfim, faz todo aquele trabalho de base
e a pessoa começa a entrar em processo de recuperação até que ela começa a sentir reais melhoras dos sintomas, da sintomatologia. E à medida que vai ocorrendo o processo de recuperação, que a pessoa vai começando a ficar assintomática e começa a se sentir bem, e alguns clientes até já começam a entrar em contato comigo e falam, olha, nossa, estou me sentindo bem pra caramba, estou me sentindo ótimo. Clientes assim que já estão em papo de 3, 4, 5, até 15 anos doentes, eu até brinco com eles, falo, olha, você está desse jeito, tão animado, porque você ainda não tem parâmetro do que está muito bom, se sentindo muito bem, pleno, né? Você ainda não tem parâmetro. Vamos dizer que você está em 55%. Você ainda está escalando o Monte Everest para ficar 100% otimizado, né? Bem saudável, de fato, né? Então, é uma brincadeira que eu falo, né? E realmente, o processo de melhora é exponencial quando passa de certo ponto, né? E o que acontece com essas pessoas? À medida que elas vão se recuperando e se sentindo cada vez melhor e ficando otimizadas, elas começam a acumular tarefas, a acumular projetos, começam a querer abraçar o mundo. Então, eles começam a juntar vários projetos concomitantes, né? Começam a aumentar os exercícios físicos, né? Sexo, tá? Eu vou exemplificar também, já teve um cliente que teve recaída por conta disso, aumentam em demasia a frequência de sexo, enfim, começam a aumentar exponencialmente a quantidade de projetos, começam a iniciar novos cursos, graduações. Então, tudo aquilo a qual essa pessoa ficou, precisou abdicar por conta da doença, ficou restrita por conta da doença, da debilidade, muitas das vezes, quando a pessoa começa a se sentir bem no processo de recuperação, ela quer tudo ao mesmo tempo. Então começa a buscar excelência no exercício físico, então começa a pegar pesado no treino de musculação. A parte sexual, como ela ficou muito tempo ali com impotência ou libido baixa, então ela meio que até que compensar, né, aquela felicidade, essa mudança, né, inclusive uma reconexão muito grande que ocorre entre os casais, como se voltassem a ficar naquele momento ali do início da paixão, né, naquele momento ali de flores do relacionamento, porque essa doença, mal ou bem, ela acaba de um certo modo afastando o casal, porque quebra muito, em grande parte, o vínculo ali que é o sexo do casal, né, mal ou bem. O que diferencia uma amizade de um relacionamento, né, em pessoas jovens especialmente, é o sexo, né? É ali a química, né? E isso aí muitas das vezes isso volta, né, após a otimização, o processo de recuperação. Então, o que acontece? Quando nós iniciamos o processo de recuperação, começamos a ficar assintomáticos e depois de assintomáticos começamos a ficar otimizados, nós temos que ir implementando coisas novas, né? Novos projetos, né? Ter o cuidado com os exercícios físicos, tudo isso de forma categórica, usando o seu corpo como um termômetro para o processo de recuperação. Porque, gente, tudo isso não deixa de ser pequenos agentes estressores, maléficos ou benéficos, tá? E a nossa glândula adrenal, ela reage com devida proporção aos agentes estressores, todos eles, tanto benéficos quanto maléficos. E se você, durante esse processo de recuperação, acumular muitos agentes estressores, dependendo do grau de processo de recuperação que você está, você ainda não desenvolveu tolerância para lidar com esses agentes estressores. Então é muito comum a pessoa começar a se sentir bem no processo de recuperação, né, sentir já que está voando, e começar a abraçar o mundo. E esse multitasking, né, esse multitarefa, acaba, muitas das vezes, trazendo a recaída. Eu já tive cliente que veio relatar aqui comigo, né? E assim, durante o processo de recuperação, vocês já vão tendo maturidade sobre o próprio corpo de vocês. Porque eu comento até com vocês aqui, em vários posts e tudo mais, a pessoa, para se recuperar de uma síndrome metabólica como essa, ela é obrigada a aprender. Portanto, que eu falo na consultoria, eu explico muitas coisas e tudo mais, que vocês precisam aprender, precisam entender, para ter segurança no que está sendo feito e adesão ao que está sendo proposto.
E tudo isso ajuda sinergicamente a você entender que você está fazendo todo o necessário, dando todo o necessário para o teu corpo ter o que ele precisa para caminhar ao processo de recuperação. Então, as pessoas já têm essa maturidade, né? Já costumam ter esse cuidado. Só que mesmo assim, acabam indo para o multitasking e ainda não desenvolveram tolerância suficiente e acabam tendo recaídas absurdas, né? E é muito frustrante, a pessoa está lá em cima, está lá no topo, acha que não vai mais ter recaída nenhuma e acaba levando um tombo. E essas recaídas, muitas das vezes, são com sintomas de lá do início, de quando estava no fundo do poço, coisa de 3, 4, 5 dias. Tá? Não é incomum isso ocorrer. Tá? E eu estou falando de pessoas que já passaram por aquele processo de altos e baixos do processo de recuperação. Chega uma hora, o processo de recuperação, a maioria das vezes, ele não é linear. Ele é assim, como eu até postei outra vez. Altos e baixos, mas você está escalando. Chega uma hora que você fica assintomático e é só ali subida. Só que dependendo como você levar a tua vida, aí muitos ali também nesse processo de assintomático, aí começa a colocar café de novo, aí começa a beber, aí volta a implementar o glúten, aí faz o multitasking, e aí cai. E cai feio. Tá? Mas eu estou falando principalmente do público que mantém tudo direitinho ali, mas só busca o multitasking, tá? Principalmente. E acaba tendo recaída. Tá? É disso que eu vou falar aqui com vocês hoje. Eu vou usar um exemplo. Eu tenho um cliente meu que ele chegou na minha consultoria em setembro do ano passado. Estava com depressão refratária, né? Com hipocortisolismo, exaustão adrenal. O quadro metabólico dele estava completamente disfuncional, estava muito mal. Tá? E chegou para mim com uma dieta péssima, tá? Recomendado inclusive por profissionais integrativos para manter a alimentação com massas ricas em glúten, por conta dos treinos de academia. Então eu fiz todo um trabalho metabólico com ele, coloquei aí uma low carb para cetocarnívoro para ele, ajustamos ele por inteiro, ele chegou muito mal mesmo no início da consultoria, e uma das coisas que eu identifiquei, inclusive, era o hipocortisolismo e também deficiência dopaminérgica, né? Muito forte, que nunca foi tratada em 17 anos. Ele foi colocado em inibidores de recaptação de serotonina, o que transformou ele ainda mais em um zumbi, porque o tratamento dele, principalmente, deveria ser na modulação dopaminérgica, e fizeram modulação serotoninérgica com ele através de antidepressivos. Então, causaram um downregulate dos receptores dele, em contrabalanço a dopamina que já era baixa. E ele, naturalmente, ele já é um conte rápida. O que é isso? É uma pessoa que degrada rapidamente dopamina. Então, uma pessoa que naturalmente já tem níveis mais baixos de dopamina. Então, eu estou falando para vocês aqui, gente, de uma pessoa que viveu dos 17 anos de idade até os 34, quase 35, funcionando a 15 a 20% da capacidade dele. Tá? Tanto pela doença, quanto pela medicação, pela conduta terapêutica inadequada, com antidepressivo serotoninérgico e uma alimentação precária para o quadro dele. Tá? E aí fizemos o tratamento, iniciamos tudo. Em poucos meses ele já começou a ficar assintomático, cada vez melhor, até que ele começou a entrar em nível de otimização, se sentindo muito bem. Tá? O que aconteceu com ele? Ele saiu daquela névoa mental, os sintomas foram todos embora. Ele começou a entrar em estado de otimização plena. Já estava aí em torno de 75%, 80% da capacidade dele, sentindo que estava voando, cognitivamente falando. Né? O que ele decidiu fazer? Ele decidiu iniciar um novo emprego. Ele decidiu iniciar um novo emprego em outro país e fazer a mudança de país, do Brasil para um país da Europa. Tudo de uma vez. Então, deixando família, deixando cônjuge, iniciando uma nova jornada no exterior, num país onde ele não conhecia ninguém, num novo emprego. Antes dele tomar essa decisão, a gente conversou bastante. Né? A gente ainda estava seguindo a consultoria, porque, como eu falei para vocês, no processo de recuperação, mesmo assintomático e otimizado, você tem que se manter um bom tempo no tratamento para você criar tolerância aos agentes estressores. É como se fosse uma reserva adrenal, digamos assim. Então, conversamos bastante e eu joguei para ele as cartas na mesa. Falei, olha,
Se você ficando no Brasil, você está ali quietinho no teu canto, no comodismo, digamos assim, o que é válido para o seu processo de recuperação. Agora, se você vê a necessidade de fato de seguir para isso, você corre esse risco de ter uma recaída. Porque uma mudança de país, uma mudança de emprego são agentes estressores extremos, deixando os familiares para trás também. Então, é uma grande mudança. Até uma pessoa que está saudável pode degringolar numa situação dessa. E uma pessoa que está recém-recuperada de uma fadiga adrenal tem uma sensibilidade muito maior. Ele foi para o exterior, não levou, boa parte dos suplementos não levou, deixou para comprar lá. Então ele interrompeu boa parte do tratamento dele, porque ele achou que lá fosse mais barato de comprar, chegou lá, era muito mais caro. O país era Portugal, né? Então era tudo muito mais caro. E ele ficou quase 2 meses fazendo a suplementação parcial, bem pouca parte da suplementação, e um novo emprego, um novo país, com vários novos obstáculos. E na primeira, segunda, terceira semana, tudo ok. Ele até, ali na mentoria no Telegram, mandava foto, pô, tá tudo bem, Rodrigo, pô, primeira vez aqui que eu tô no emprego, que eu tô vendo que eu tô arrebentando, cheguei com tudo aqui, eu tô super animado e tudo mais. Gente, na 4ª semana, mais ou menos, ele teve o breakdown, teve a recaída. Quando ele teve a recaída, ele não conseguiu se levantar. E aí ele ficou cada vez pior, 5ª semana, 6ª semana, 7ª semana, cada vez pior, até conseguir voltar para o Brasil. Ele voltou para o Brasil em total disfunção, voltou muito mal mesmo. Então foram vários fatores que colaboraram para isso. Interrompeu o tratamento no meio, a mudança de país, mudança de emprego e o afastamento dos familiares. Entrou em breakdown total. Voltou para o Brasil e ele ficou cerca de 2 meses, quase 3 meses, em total disfunção. Em breakdown mesmo, muito mal. Graças a Deus, há cerca de 2 semanas, ele começou a se sentir melhor, 3 semanas mais ou menos, começou a se sentir melhor, foi se sentindo melhor, e agora está voando de novo. Até brinquei com ele, está pronto para ir para outro país novamente? Outro emprego? Não. Aí ele brincou, não, pelo amor de Deus, não. E assim, quando ele voltou, nós retomamos todos os tratamentos, né? E estava demorando muito para ter esse levante, demorando muita dificuldade para levantar, normalmente é mais rápido a reestruturação. E como o perfil dele, como eu falei para vocês aqui, ele é um ponte rápida, uma pessoa que naturalmente já degrada muito rápido dopamina, então uma pessoa que normalmente já cursa com uma deficiência dopaminérgica, eu falei, eu vou dar um impulsionamento aí a mais dopaminérgico para ele. Então eu trabalhei inclusive com um nutrópico, né? Recomendei para ele um nutrópico chamado Bromantane, tá? Que ajuda a up-regular receptores dopaminérgicos, tem efeito agudo diretamente também dopaminérgico falando, e também consegue modular algumas vias de GABA, junto a todo o tratamento de base dos preceitos da medicina integrativa. Então o Bromantane foi meio que o último empurrãozinho ali que ele precisava para levantar. Agora ele está bem, está ótimo, graças a Deus está saudável e está pleno. Mas, gente, pessoas que estão no processo de recuperação, ocorre muito aqui de eu receber, por exemplo, uma coisa que eu falo muito, quem está se recuperando, exercícios físicos, menos é mais. E quem vos fala isso é marombeiro de carteirinha, marombeiro raiz. Eu sou estilo no pain, no gain total. Eu gosto muito de treinar, de puxar ferro, né? Treinar pesado. Mas quem está em processo de recuperação de fadiga adrenal, menos é mais. Dependendo do grau de debilidade, ideal até ficar sedentário ou só caminhar. À medida que vai se recuperando, vai implementando os exercícios físicos de forma leve, né? Leve a moderado, e à medida que vai se recuperando, vai aumentando a intensidade e volume dos exercícios, mas sempre buscando observar se vai ter sintomas ou não após o aumento de cada volume e intensidade. E aí eu recebo, às vezes, aqui na consultoria, a pessoa que já está bem pra caramba ali, se sentindo bem, ótimo, e aí começa a pegar pesado nos exercícios físicos, começa a ter resultado no corpo e tudo mais, e aí, bum, cai. Então é relativamente comum também. Até porque, gente, quando você está em síndrome metabólica, fadiga adrenal, é muito frustrante, porque o seu corpo ele busca ficar
ele não busca estética, de um certo modo. Por quê? Quando você está em síndrome metabólica, o que acontece? O teu corpo ele entra num estado de emergência. O que ele busca? Diminuir gasto calórico basal e aumentar reservas de energia. Como que ele faz isso? Diminuindo massa muscular e aumentando o tecido adiposo, principalmente a nível visceral, por reação compensatória, ou seja, desproporção de testosterona em relação ao estradiol, então a testosterona costuma cair, abrindo parte para o aumento de estradiol. E uma alteração na conversão de T4, né, ao invés de converter em T3 livre, converte mais em T3 reverso. T3 reverso é um hormônio da hibernação. T3 livre aumenta o gasto calórico basal, aumenta o metabolismo. Então, se você está num estado de emergência, buscando aquela alteração que eu citei ali, vai converter mais T4 em T3 reverso ao invés de T3 livre. T3 reverso vai causar o quê? Vai te deixar mais fadigado, mais sonolento, com metabolismo mais lento, né? Respeitando aquela reação compensatória que eu falei com vocês. De diminuir gasto calórico basal, aumentar estoque de energia, diminuindo condição muscular e aumentando o tecido adiposo. Então, quando a pessoa começa a se recuperar, que esse processo é revertido, né, que estraga a estética do corpo, que ela começa a ganhar massa, começa a emagrecer, ela vai ficando animada, está ficando cada vez mais otimizada, se sentindo cada vez melhor, e aí vai pegando firme no treino e tudo mais, e aí acaba passando do ponto e tem uma recaída. Tá? Não julgo as pessoas por isso, mas tem que ter esse cuidado. No processo de recuperação, cada um já vai tendo essa maturidade. Quando me fala aqui, eu já conheço. Até porque eu, no meu processo, lá em 2016, eu passei por coisa parecida. Então, a maioria das coisas que vocês falam aqui para mim também, né? Tanto de um caso ser similar com o outro, eu passei por isso na pele lá atrás. Tem 8 anos, né? Relativamente recente, digamos assim, né? Outra situação que eu vejo que não é tão incomum. Sexo. A pessoa fica tanto tempo ou com impotência sexual ou com libido baixíssima e perde, inclusive, aquele vínculo do casal até, né? Ou a pessoa está solteira e tudo mais. E a libido é um dos fatores, libido e potência sexual demora um pouco para voltar normalmente. É um dos fatores que mais demoram, de um certo modo, tá? Porque está muito ligado a vários fatores, né? A questão psicológica, né? Está ligada à questão de equilíbrio neuroquímico, a parte de hormônios. Os hormônios eles fazem efeito por empilhamento também, não é uma coisa imediata. Não é tipo, você está com uma testosterona de 200 hoje, te coloquei uma testosterona em torno de 1.100 e beleza, você já está reagindo igual um cara que está a 1.100. Não, porque existe um efeito de empilhamento. É uma diferença muito grande do cara que está com 1.100 de testosterona há 5 anos e o cara que está com 1.100 de testosterona há 2 dias. O hormônio ele tem um efeito de empilhamento. Tá? Então, o que acontece? À medida que a pessoa vai voltando a ter uma libido adequada, uma potência sexual adequada, ela vai ficando muito animada com aquilo ali, até pelo reencontro, às vezes, do casal, ou então por sair da vida de solteiro ali, que estava quietinho no canto, porque fica com ansiedade de desempenho, ou não está afim de encontrar ninguém e tudo mais. Então, a pessoa meio que fica querendo compensar, entre aspas, todo aquele período de seca, digamos assim, que ela ficou, até mesmo de relações sexuais, ou do laço afetivo de um casal, por exemplo. E acabam extrapolando na frequência de sexo, na intensidade de sexo, e também é possível entrar em um breakdown, né, uma recaída, por conta disso. Porque, gente, todas as nossas funções estão ligadas, né, qualquer ímpeto que nós temos, qualquer atitude, qualquer estresse sendo benéfico ou maléfico, nós precisamos da funcionalidade da glândula adrenal. Então, tudo se resume praticamente, todas as nossas funções praticamente, elas se resumem, de um certo modo, a um impulsionamentozinho ali de cortisol da glândula adrenal. Se você começa a cobrar demais dela ali, no momento inoportuno, você corre risco de ter essas recaídas. Então, o que eu brinco é o seguinte, gente, não precisam ficar como monges, como vocês ficam durante aquele processo de recuperação quando vocês ainda estão muito mal. Mas ao ficar assintomático e já otimizado, mantenha o pé no chão.
vai tendo um equilíbrio com as novas tarefas, com os novos projetos, com os novos estudos, né? Com relacionamentos, com questões sociais, vai dando tempo ao tempo para o corpo e gerando tolerância. Vai gerando tolerância, até que você chega num ponto de plena recuperação. Eu comento aqui com vocês muito o seguinte: o processo de recuperação da fadiga adrenal, da disfunção do eixo HPA, ele tem meio que etapas. Você está extremamente adoecido, está mal pra caramba, você começa a sentir algumas melhoras, alguns sintomas começam a diminuir ou desaparecer, né? Vai melhorando os sintomas, aí chega um momento que você fica assintomático, mas ainda muito sensível a agentes estressores, você ainda está naqueles altos e baixos, e vai se recuperando, está assintomático, e depois de um tempo, você já fica só assintomático, com poucas recaídas. E você tem que ficar um bom tempo ainda se cuidando direitinho, se cuidando bem, até você chegar ao processo de total recuperação, que é quando assim, você já quase não tem intolerâncias a agentes estressores, não tem mais tanta sensibilidade, você passa por situações ali complicadas de constrangimento, ou de um alimento inflamatório, coisa e tal, e não tem recaída. Então aqui eu considero que você está em recuperação, tá? Só que como eu falo para vocês, você pode chegar ali no processo de recuperação total e aí começar a chutar o pau da barraca, e se estressa, e vai para a noitada, e bebe, e come besteira, você pode dar um tombo de novo. Você não está imune a isso. Assim como uma pessoa que está saudável pode também passar por essa situação. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês aí.